de novos membros. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho que Lucas nos escreveu, no capítulo 12. Nós vamos ler, queridos irmãos, do primeiro versículo ao versículo de número 12. Lucas 12, de 1 a 12. O Evangelho que Lucas escreveu, capítulo 12. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 12. A palavra do Senhor diz assim: visto que milhares de pessoas se aglomeraram a ponto de se atropelarem umas às outras, Jesus começou a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo o que vocês disserem às escuras será ouvido em plena luz, e o que disseram ao pé do ouvido no interior da casa será proclamado dos telhados. Digo a vocês, meus amigos, não temam os que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vou mostrar a quem vocês devem temer. Temam aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo que a esse vocês devem temer. Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? Entretanto, Deus não se esquece de nenhum deles. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não temam, vocês valem bem mais do que muitos pardais. Digo mais a vocês: todo aquele que me confessar diante dos outros, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante das pessoas será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas para o que blasfemar contra o Espírito Santo não haverá perdão. Quando levarem vocês às sinagogas ou à presença de governadores e autoridades, não se preocupem quanto à maneira como irão responder, nem quanto às coisas que tiverem de falar. Porque o Espírito Santo lhes ensinará, naquela mesma hora, as coisas que vocês devem dizer. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, nós nos encontramos diante da Tua palavra e agora ela foi lida e ela será pregada. E Deus, nós cremos que o Senhor fala conosco através da Tua palavra e através da pregação fiel da Tua palavra. E é exatamente por isso, Deus, que eu clamo para que o Senhor, na Tua graça e bondade, me use para ministrar a vida dos meus irmãos, edificar a Tua igreja, mas que acima de tudo, Deus, eu me mantenha fiel ao Senhor, ao proclamar a Tua palavra. Opera, Deus, com graça na minha vida, mas também opera com graça na vida dos meus irmãos e irmãs, para que eles, ouvindo a Tua palavra, queiram viver a Tua palavra e proclamar a Tua palavra. Opera, Deus, com graça. É isso que nós te pedimos em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Durante a minha adolescência e juventude, queridos irmãos, eu ouvia muitas pessoas que aparentavam, sim, muita sabedoria, dizendo a seguinte frase, e vocês já me ouviram falando algumas vezes contra esta frase. A frase é: pregue o evangelho. Se necessário, use palavras. Essa frase, queridos, é atribuída a São Francisco de Assis, e ainda que a intenção de São Francisco seja uma intenção muito boa, dizendo que nós, como cristãos, precisamos demonstrar a nossa fé através das nossas atitudes, nós precisamos perceber que dizer pregue o evangelho, se necessário, use palavras, é algo tão falho que não dá para a gente colocar isso em termos racionais. Um pastor americano chamado Paul Washer, ele diz que dizer pregue o evangelho, se necessário use palavras, é o mesmo do que dizer me passa o seu telefone, o seu contato, se necessário use números. Isso por quê, queridos? O evangelho é uma mensagem, irmãos. Não é uma atitude.
Não existe como passar uma mensagem à frente sem usar palavras. Nós só podemos nos comunicar com clareza, com efetividade, com objetividade, se nós usarmos palavras. Eu sei, irmãos, que é incoerente da nossa parte, e o motivo pelo qual muitas vezes eu ouvi essa frase, olha, prega o evangelho, se necessário, use palavras, foi justamente porque muitos irmãos cheios de sabedoria e cheios de experiência na fé, queriam dizer e nos alertar do perigo que é partilhar o evangelho sem demonstrar o amor, sem demonstrar a fraternidade, a paz, a amizade e a tolerância. Segundo eles, pregar o evangelho sem demonstrar essas coisas é hipocrisia. Pregar e não viver é hipocrisia. Acontece, queridos, que quando nós olhamos para esse texto que nós acabamos de ler, irmãos, eu me arriscaria a dizer que viver o amor, a fraternidade, a paz, a amizade e a tolerância, sem pregar o Cristo que nos conduz ao amor, à paz, à tolerância, também é hipocrisia. Viver a fé cristã e não partilhar o evangelho da salvação em Cristo é hipocrisia. Irmãos, a fé cristã é uma fé em que nós devemos crer e não simplesmente imitar. Imitar um cristão, ou até mesmo imitar a Cristo, não levará ninguém à salvação. É a fé em Cristo, irmãos, que vem pelo ouvir da palavra de Cristo que nos salva. E esta fé em Cristo, irmãos, vem através da pregação, da proclamação do Evangelho. É por isso, irmãos, que se nós somos discípulos de Jesus, então todos nós precisamos partilhar o Evangelho e nós precisamos fazer isso corajosamente, irmãos. Veja, queridos, quando nós falamos a respeito da vida cristã ou da ética cristã, sejamos honestos, irmãos, qualquer pessoa pode se comportar como um cristão. Eu sei que muitos podem ter dúvidas a respeito disso, mas a verdade é que um ateu pode muito bem se comportar como um cristão. Um espírita pode se comportar como um cristão. Um umbandista pode se comportar como um cristão. Um muçulmano pode se comportar como um cristão. No entanto, apenas os verdadeiros discípulos de Cristo podem compartilhar a fé e o Evangelho de Cristo. Somente os verdadeiros discípulos de Jesus podem partilhar o Evangelho. E veja, irmãos, que esse era exatamente o problema dos fariseus no texto que nós lemos, queridos. Ninguém, ouça bem, ninguém tinha uma prática de boas obras, de disposição, de obediência à lei de Deus, como esses líderes religiosos. Acontece, queridos, que eles não compreendiam aquilo que estava por trás da obediência à lei. Nós vemos nos relatos do Evangelho, queridos, grandes embates de Jesus com estes fariseus. E em todo o tempo nós vemos Jesus se opondo à falsa religiosidade destes homens, destes fariseus. E quando Jesus faz isso, queridos, ele está nos ensinando o que é viver uma verdadeira espiritualidade, o que é viver um verdadeiro relacionamento com Deus. Percebam, irmãos, os judeus eram extremamente meticulosos, zelosos e dedicados na sua tentativa de cumprir a lei. Fala a verdade. Os fariseus tinham uma vida muito mais reta, muito mais ética, muito mais religiosa do que qualquer um de nós aqui. Acontece que, mesmo sendo assim, isso não mudava aquilo que Jesus dizia a eles.
Agora mesmo, na liturgia, nós lemos Mateus capítulo 12, Jesus falando: ai de vocês, fariseus hipócritas, seus tolos, a prática de vocês não tem nada a ver com a santidade que Deus requer. Isso que vocês estão vivendo não é um relacionamento com Deus, isso não é uma verdadeira espiritualidade, porque vocês fazem essas coisas pelos interesses de vocês. A religiosidade daqueles líderes religiosos, queridos, conduzia eles para algumas práticas completamente hipócritas, justamente porque eles acreditavam que a prática da lei era o mais importante é obedecer à lei. Veja que aqueles que defendem a frase pregue o evangelho, se necessário use palavras, são exatamente iguais aos fariseus, que achavam que o mais importante é mostrar aquilo que nós somos, mostrar o amor, mostrar a religiosidade, mostrar a piedade, mostrar a santidade, mostrar isso publicamente. Acontece, irmãos, que um relacionamento com Deus não se trata de tão somente obedecer a Deus. O que nós aprendemos com esse texto, irmãos, é que um verdadeiro relacionamento com Deus não nos leva apenas a uma prática de uma vida correta. Mas um verdadeiro relacionamento com Deus, a verdadeira piedade, também precisa nos levar a partilharmos o Evangelho. E justamente porque os fariseus agiam, mas não criam, Jesus os chama de hipócritas. Veja o que Jesus diz aos seus discípulos no fim do versículo 1. Cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. A hipocrisia, queridos, nunca corresponde à verdade. Na verdade, ela só funciona quando está escondendo alguma coisa. É exatamente por isso, irmãos, que o hipócrita, ele costuma se dar muito bem na vida. Você já reparou isso? Dá uma olhadinha lá no seu trabalho, na sua vizinhança. Em geral, quem se dá bem no seu trabalho, lá na vizinhança, lá na sua família, são aqueles que são os mais falsos. Você já reparou isso? São os mais hipócritas, são aqueles que normalmente se dão bem. Isso acontece, queridos, porque a hipocrisia é uma espécie de fermento. Ela não apenas faz a massa crescer, mas um pouquinho de hipocrisia já contamina todo o ambiente de trabalho, contamina a família inteira, contamina a vizinhança inteira, e ainda mais do que isso, irmãos, a hipocrisia se apresenta como algo que é apenas aparente, mas não é a aparência que revela quem nós verdadeiramente somos. É o nosso interior. A hipocrisia, queridos, é um grande e perverso teatro. Uma mentira. Mas como toda mentira, em algum momento, ela será exposta. A verdade sempre será descoberta. É isso que Jesus fala no versículo 2, dá uma olhada comigo. Não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Em algum momento, nem que seja no dia do juízo, a hipocrisia dos fariseus, a hipocrisia dos incrédulos, a hipocrisia dos mentirosos, a hipocrisia dos falsos cristãos será exposta, será revelada. Um dia a máscara vai cair. E o que Jesus diz para mim e para você é: cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Mas ao contrário daquilo que nós pensamos, irmãos, a cura para a hipocrisia que existe em mim, que existe em você, não é simplesmente uma prática coerente com o nosso discurso. O que cura a hipocrisia que existe em nós, queridos, não é apenas uma conduta que combina com a nossa fé. O que Jesus diz é que a cura para a hipocrisia é partilhar o evangelho corajosamente.
Se você quer viver um verdadeiro relacionamento com Deus, uma verdadeira espiritualidade, e não a religiosidade hipócrita dos fariseus, então proclame a Cristo, proclame o seu Senhor, o autor e consumador da sua fé, partilhe o evangelho corajosamente. É por isso, queridos, que em primeiro lugar, nós precisamos partilhar o evangelho corajosamente, simplesmente para demonstrarmos que nós não somos hipócritas. Olha o que Jesus diz aos seus discípulos no versículo 3. Tudo o que vocês disseram às escuras será ouvido em plena luz. E o que disseram ao pé do ouvido no interior da casa será proclamado dos telhados. Veja, irmãos, que curioso, da mesma forma como a hipocrisia dos fariseus seria manifesta, a proclamação corajosa dos discípulos também será manifesta. Uma leitura um pouco mais rápida poderia nos levar a pensar, irmãos, que Jesus ainda está falando da hipocrisia dos fariseus no versículo 3 e como ela se tornaria manifesta. No entanto, irmãos, veja o detalhe de quem é o sujeito desta frase. Quem é que diz algo às escuras? Vocês, os discípulos. Quem é que diz algo ao pé do ouvido? Vocês, os discípulos. Afinal de contas, queridos, é com eles que Jesus está falando. Dá uma olhadinha no primeiro versículo, Lucas 12, versículo 1. Visto que milhares se aglomeraram ao ponto de se atropelarem umas às outras, Jesus começou a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos. Jesus não está mais falando da hipocrisia secreta, oculta e manipuladora dos fariseus que seria descoberta. Ele está falando do segredo corajoso que os discípulos deveriam espalhar e que se tornaria uma grande, gloriosa e poderosa proclamação. A escuridão da noite, irmãos, é o melhor momento para fazer aquilo que parece ou que seria proibido. É o melhor momento para espalhar segredos que não poderiam ser descobertos. No entanto, irmãos, o poder do evangelho é tão intenso que mesmo que ele fosse dito em segredo à noite, a proclamação teria um resultado em plena luz. A proclamação seria percebida de forma visível. A mesma coisa com relação àquilo que é dito ao pé do ouvido no interior da casa. Naquela época, as casas das cidades eram construídas, umas bem pertinho umas das outras, e os telhados, que eram bem diferentes dos nossos, eles eram planos, eles eram retos. As pessoas podiam ficar de pé nos telhados. Tinha algumas casas que tinham até uma hortinha em cima do telhado, de tão plano que era aquele telhado. E algumas dessas pessoas ficavam ali de pé nos telhados, conversando com os vizinhos, proseando. As Maria Fifi ficavam tudo em cima do telhado, né? Vendo o que estava acontecendo, né? Em vez de ficar lá apoiado na janela, ficavam em cima do telhado, olhando o movimento, falando umas com as outras e conversando. Queridos, era bastante comum ficar em cima do telhado, conversando com os vizinhos, espalhando as últimas notícias. O que Jesus está dizendo, queridos, é que o evangelho é tão poderoso que ele não ficaria em segredo, ele não ficaria oculto, como se tivesse sido contado ao pé do ouvido, as portas fechadas, mas ao contrário, o evangelho se torna manifesto como uma proclamação feita dos telhados da casa. Diferente da hipocrisia, queridos, que é uma mentira, sustentada a todo custo em segredo. A proclamação revela que nós cremos na verdade. E a verdade precisa se tornar amplamente, plenamente conhecida. A verdade do evangelho precisa ser partilhada, precisa ser pregada, compartilhada. Se nós não partilhamos o evangelho, queridos, então é porque nós somos hipócritas. É porque o discurso, as palavras que embasam as nossas ações, então é mentiroso. Veja bem,
Alguém, quem sabe, que nós vamos na igreja todos os domingos? Seus vizinhos, seus familiares? Talvez alguém que mora aqui, ao redor da igreja, que vê esse povo todo chegando no domingo à noite, no domingo de manhã, e a gente se encontra aqui. Essa pessoa sabe que a gente vai na igreja, mas ela nunca ouve o nosso discurso. Ela nunca nos vê e nunca nos ouve partilhando da nossa fé. Essa pessoa, ela vai ter muita dificuldade de crer que nós estamos falando da verdade aqui. Sabe por quê? Os seus vizinhos e familiares veem você indo à igreja todos os domingos. Mas como você nunca proclamou a verdade do Evangelho em Cristo, como você nunca partilhou a sua fé com Ele, ele inconscientemente vai se perguntar, por quê? Ele vai lá todo domingo, ele ouve uma mensagem todo domingo, ele diz que ele lê a Bíblia todos os dias, ele ouve música evangélica o tempo todo. Será que é porque ele não acredita nas coisas que ele ouve na igreja aos domingos? Será que ele desconfia daquilo que é dito lá na igreja aos domingos? Será que é por isso que ele nunca fala comigo sobre isso? E eu vou te mostrar como isso acontece com você mais do que você imagina. Alguma vez na sua vida você teve que recusar fazer algo de errado perto dos seus amigos e colegas de trabalho? Sim, eu espero que sim, tá? Eu espero, né? Espero que esse seja um testemunho a seu respeito, né? Você se recusou a fazer algo de errado perto dos seus amigos, dos seus colegas de trabalho, e é provável que algum deles nessa hora tenha virado para você e perguntado, por que você não pode fazer isso? A igreja não deixa? O seu pastor não deixa você fazer isso? Sabe qual é o motivo, irmãos, pelo qual muitos daqueles que convivem conosco não entendem as nossas atitudes? É porque nós somos muito negligentes na proclamação do Evangelho. É por isso que os seus amigos e colegas de trabalho continuam achando que nós somos hipócritas. Porque nós dizemos viver algo que nós não fazemos questão de partilhar com eles. Irmãos, o Evangelho não é um segredo que precisa ser guardado. A hipocrisia, sim. A hipocrisia depende do segredo, depende da ocultação, mas o Evangelho é poderoso, mesmo sendo proclamado às escuras, ele se torna ouvido em plena luz, mesmo sendo compartilhado ao pé do ouvido no interior da casa, ele se torna público nos telhados. É por isso, queridos, que nós devemos partilhar o Evangelho corajosamente, e nós fazemos isso, irmãos, para demonstrarmos que nós não somos hipócritas. Mas em segundo lugar, irmãos, nós precisamos partilhar o Evangelho corajosamente, por causa do nosso temor a Deus. A proclamação precisa ser corajosa, queridos, porque é inevitável que a gente encontre oposição. Pessoas que se sentirão ofendidas, alguns conceitos culturais serão questionados, alguns comportamentos serão desafiados. O Evangelho causa tudo isso, irmãos. É por isso que a proclamação, em alguns casos, pode sim nos trazer alguns problemas, entre aspas. No caso dos discípulos do tempo de Jesus, inclusive, eles poderiam ser entregues à morte ao proclamar a salvação em Cristo. No caso de alguns dos nossos irmãos que vivem em países fechados ao Evangelho, proclamar a salvação em Cristo pode fazer com que aquela pessoa seja executada. E Jesus, sabendo disso, irmãos, e sabendo que em algumas circunstâncias nós podemos sim ser tomados pelo medo de partilhar o Evangelho, ali no versículo 4 ele diz: digo a vocês, meus amigos, não temam os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Eu confesso, irmãos, que
se eu tivesse no lugar dos discípulos, eu certamente questionaria: Jesus, como é que eu não vou ter medo daqueles que matam o corpo? Jesus, é claro que eles não podem fazer nada além da morte, porque justamente não tem mais nada para ser feito. Pronto, morreu, acabou. Mas isso acontece, irmãos, porque nós nos apegamos demais a esse fiapinho de existência que nós chamamos de vida. E nós nos apegamos tanto a esse fiapinho de existência, irmãos, que nós acabamos esquecendo de toda existência que é a eternidade. Acontece, queridos, que Jesus considera a eternidade muito mais valiosa do que a existência dessa vida. Ele diz no versículo 5, temam aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, eu digo que a esse vocês devem temer. Em outras palavras, queridos, o que Jesus está dizendo é: vocês não precisam ter medo daqueles que, por causa da crueldade, por causa da hipocrisia, por causa da incredulidade, podem matar vocês. Vocês não precisam ter medo deles. Vocês precisam temer aquele que, por causa da sua santidade, que por causa da sua justiça, pode condená-los ao inferno. Todos os discípulos da época de Jesus, que ouviram Jesus, entendiam que Jesus estava se referindo ao próprio Deus. Deus é quem tem a palavra final sobre vida e morte, mas também é Deus que tem a palavra final sobre vida eterna ou condenação eterna. E se nós vivemos diante daquele que tem a palavra final sobre a vida eterna e sobre a morte eterna, seria, no mínimo, sensato, sábio, temê-lo. E um dos motivos, irmãos, que nos leva a partilhar o Evangelho corajosamente é a consciência de quem Deus é na sua plenitude. Na plenitude do seu amor, na plenitude da sua graça, mas também na plenitude da sua justiça, na plenitude da sua santidade. Mas talvez você possa pensar: mas pastor, olha só, por que nós estamos falando disso? Esse texto não tem muito a ver conosco, não. Talvez tenha a ver com os nossos irmãos lá na China, nos países muçulmanos. Eles é que incorrem o risco de ficarem com medo da morte e deixarem de evangelizar. Nós não corremos o risco de morrer por causa da proclamação do Evangelho. É verdade. Talvez nós nunca saberemos, queridos, o que é o risco de morrer simplesmente por compartilharmos o Evangelho com alguém, mas eu temo dizer, irmãos, que existe um risco ainda maior para nós. Nós corremos o risco de nos tornarmos hipócritas. Há poucas semanas eu estava conversando com alguns irmãos aqui na igreja e eles estavam falando da situação dos crentes que vivem em países fechados ao Evangelho. Irmãos, eu converso com tanta gente que eu até esqueci com quem eu estava falando isso, mas eu lembro que a gente teve uma conversa dessa aqui no corredor da igreja. Irmãos, vocês sabiam que existem irmãos que nesse exato momento, eles, olhando para nós, não querem que os seus países se tornem abertos ao Evangelho? Você tem consciência disso? E sabe por quê? Porque o pensamento que passa pela mente deles é: hoje, nós vivemos a fé cristã e nós proclamamos o Evangelho, mesmo correndo o risco de morrer por causa disso. Será que, se algum dia o nosso país permitir que nós vivamos isso, será que nós continuaremos vivendo e proclamando o Evangelho? Será que nós não vamos nos tornar negligentes, como é a igreja do Ocidente? Avalie no seu coração. Quantas não foram as circunstâncias, queridos, que nós deixamos de partilhar o Evangelho porque ficamos com medo de alguma coisa?
Eu diria, queridos, que todas as vezes que nós tivemos uma atividade na igreja e que nós não convidamos alguém para participar conosco, é porque nós ficamos com medo de alguma coisa. Eu diria que se nós passamos uma semana inteira sem compartilhar o evangelho com alguém, sem pelo menos convidar alguém para estar com a gente no domingo na igreja, é porque nós estamos temendo alguma coisa ao invés de temermos a Deus. Queridos, de uma forma ou de outra, todos nós acabamos deixando de partilhar o evangelho por medo de alguma coisa, medo de sermos taxados de preconceituosos, medo de causarmos algum desconforto na amizade, medo de falarmos alguma coisa que talvez possa soar imprópria para alguém, medo de sermos confrontados e expostos, medo de não sermos mais reconhecidos como os mais descolados e articulados da galera. Mas nós deveríamos ter muito mais medo da ira de Deus contra a nossa hipocrisia, irmãos. É por isso, queridos, que nós devemos partilhar o evangelho corajosamente, porque nós tememos o Senhor. Em terceiro lugar, queridos, nós precisamos partilhar o evangelho corajosamente, porque nós cremos que Deus cuida de nós. Veja o que Jesus diz aos seus discípulos nos versículos 6 e 7. Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? Entretanto, Deus não se esquece de nenhum deles. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não temam. Vocês valem bem mais do que muitos pardais. Queridos, os pardais eram um tipo de ave, as aves mais baratas que alguém poderia comprar no mercado como alimento ou como sacrifício. E mesmo sendo tão simples, tão barata, mesmo sendo aparentemente tão insignificante, Jesus afirma: Deus cuida de cada um deles. Ele não se esquece desses passarinhos. Irmãos, eu estou chegando na fase em que daqui a pouco já vai dar para contar os cabelos da minha cabeça. Tem alguns aqui que já dá. Né, Rev? Eu estou chegando lá. Agora, mesmo que seja difícil para nós contar os cabelos da nossa cabeça, Deus conhece cada um deles. Tamanho é a soberania, o governo, o cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Mas e quanto a nós, queridos? Será que Deus cuida de nós? Eu tenho certeza que se você está aqui nessa noite, é porque Deus tem cuidado de você. Irmão, se Deus cuida de animais tão simples quanto os pardais, será que o Senhor não cuidaria muito mais de nós que somos seus filhos? É evidente que Deus cuida de nós, é evidente que Deus, o Senhor, cuida de você. E é justamente porque nós temos a compreensão e a convicção do cuidado de Deus, irmãos, que nós devemos partilhar o evangelho. Mas pastor, se eu começar a falar de Jesus para os meus amigos, eu vou perder os meus amigos. Não tenha medo. Deus cuida de você. Mas pastor, se eu começar a falar de Jesus para os meus colegas de trabalho, eu vou ficar mal visto. Não tenha medo. Deus cuida de você. Se eu começar a falar de Jesus para os meus vizinhos, eles vão se sentir incomodados. Não tenha medo. Deus cuida de você. Pastor, se eu começar a falar de Jesus para a minha família, eu vou ter problemas lá em casa. Não tenha medo. Deus cuida de você.
A nossa proclamação precisa ser confiante, ela precisa ser corajosa, irmãos, porque nós sabemos que Deus, o nosso Pai, nos sustenta, queridos, Ele tem cuidado de nós. Nós não precisamos ter medo das consequências da nossa proclamação, porque nós sabemos que assim como Ele cuida das aves do céu, Ele também cuida de nós. E o cuidado de Deus sobre as nossas vidas é tão intenso que nós não precisamos nos preocupar nem com aquilo que a gente tem que falar. Jesus diz no versículos 11 e 12, quando levarem vocês às sinagogas, ou então à presença dos governadores e autoridades, não se preocupem quanto à maneira como irão responder, nem quanto às coisas que tiverem de falar, porque o Espírito Santo lhes ensinará, naquela mesma hora, as coisas que vocês devem dizer. Alguns dos discípulos de Jesus, queridos, realmente viveram essas coisas. Tiveram que encarar o julgamento dos líderes religiosos, dos governantes. Se você lê o livro dos Atos dos Apóstolos, você vai ver que o apóstolo Paulo, por exemplo, passava por isso frequentemente. Você vai ver que isso nunca abalou o apóstolo Paulo. Ao contrário, queridos, Paulo continuava a partilhar o evangelho constantemente, corajosamente, porque ele sabia que é o próprio Espírito que o impulsionava naquilo. Irmãos, eu sei que muitas vezes nós deixamos de partilhar o Evangelho com as pessoas que nós amamos e que se relacionam conosco simplesmente por timidez, por covardia, ou quem sabe até por medo de não saber o que dizer. Mas, irmãos, a proclamação dos discípulos é confiante, queridos, porque nós sabemos que é o próprio Espírito que nos concede aquilo que nós devemos falar. Mesmo se algum dia nós venhamos a enfrentar situações limites, situações difíceis como a perseguição, a prisão, a morte, mesmo se algum dia a gente tiver que enfrentar perguntas difíceis para as quais nós não sabemos as respostas, mesmo se nós tivermos que enfrentar os poderosos e as autoridades, ainda assim, irmãos, nós precisamos partilhar o Evangelho corajosamente, porque nós sabemos que Deus cuida de nós. E em último lugar, queridos, nós precisamos partilhar o Evangelho corajosamente, porque assim nós estamos confessando a nossa fé. Quando nós abandonamos a proclamação, queridos, quando nós deixamos de partilhar o Evangelho, irmãos, nós estamos negando aquilo que nós cremos. Veja o que Jesus diz nos versículos 8 e 9, todo aquele que me confessar diante dos outros, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante das pessoas, será negado diante dos anjos de Deus. Nós precisamos nos lembrar, irmãos, que a nossa proclamação mostra o que acontecerá conosco no juízo. Ou seja, se eu confessei corajosamente a Cristo diante dos homens, então também serei confessado por Ele como meu advogado no tribunal dos céus. Mas se eu neguei a Cristo, então eu também serei negado por Ele no tribunal dos céus. É através da nossa proclamação que nós confessamos a Cristo, irmãos. É diante daqueles que não reconhecem Jesus como Senhor e Salvador que nós devemos confessar a Cristo. E se isso não acontece, queridos, é porque não estamos confessando a Cristo. Nós estamos negando a Jesus no nosso dia a dia. É a nossa proclamação que efetivamente demonstra que nós cremos em Jesus. Ao contrário da frase que é atribuída a São Francisco, não são as nossas atitudes que demonstram que nós cremos em Jesus. Um ateu pode ter as mesmas atitudes que nós. Um espírita, um católico, um bandista, qualquer religião pode ter exatamente a mesma atitude que a gente. O que nos diferencia é a nossa proclamação. Por outro lado, queridos, aqueles que negam quem Jesus é e o que Ele fez diante das pessoas, atrai o juízo de Deus sobre si. Será negado por Jesus diante
do tribunal dos céus. E aqueles que negam quem Jesus é e o que Jesus fez e faz, estes também são aqueles que não têm perdão diante de Deus. Os que negam que Jesus é o Senhor e Salvador são aqueles que enfrentarão a ira e o juízo de Deus. Veja o que o versículo 10 diz: todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas para o que blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão. Isso é o que a Bíblia chama, queridos, de blasfêmia contra o Espírito Santo. Negar quem Jesus é. Negar o que Jesus fez. Os fariseus, os líderes religiosos dos tempos de Jesus, não conseguiam reconhecer quem Jesus era ou quem Jesus é. Não conseguiam perceber que era o Espírito Santo que atuava em Cristo, que o capacitava, que se movia nele, e exatamente por isso eles estavam sujeitos ao juízo de Deus. A proclamação, queridos, ao contrário, revela que nós cremos em Jesus, que nós cremos em quem Ele é, que nós cremos no que Ele fez e naquilo que Ele faz. É exatamente por isso que nós partilhamos o Evangelho. Nós confessamos a nossa fé enquanto partilhamos o Evangelho. Por isso, nós precisamos partilhar o Evangelho corajosamente. Concluindo, queridos, às vezes nós somos levados a pensar que nós seremos hipócritas se nós partilharmos o Evangelho sem vivermos os resultados do Evangelho na nossa vida. E é verdade. Se nós partilharmos o Evangelho sendo intolerantes, odiosos, egoístas, maus, ímpios, impiedosos, se nós partilhamos o Evangelho vivendo esse tipo de vida, então é porque nós somos de fato hipócritas. Pregar o Evangelho sem viver o Evangelho faz de nós hipócritas. Mas o que esse texto nos diz, irmãos, é que nós somos igualmente hipócritas se tentarmos viver o Evangelho sem partilhar o Evangelho. Por isso, queridos, como discípulos de Jesus, nós precisamos compartilhar o Evangelho corajosamente. Nós precisamos partilhar o Evangelho corajosamente para mostrarmos que nós não somos hipócritas. Aquilo em que nós cremos é a verdade e por isso nós testemunhamos verbalmente, oralmente, através do nosso discurso, através das nossas palavras, aquilo que nós cremos. E o que cremos é que Jesus Cristo veio para salvar o que estava perdido. Nós precisamos partilhar o Evangelho corajosamente, irmãos, porque nós tememos o Senhor. Mesmo que a nossa proclamação nos traga consequências tão terríveis quanto a morte, nós sabemos que o inferno é ainda mais terrível. E por isso, irmãos, nós proclamamos, porque nós sabemos quem Deus é, o justo juiz. Nós precisamos partilhar o Evangelho corajosamente, irmãos, porque nós temos plena convicção de que Deus cuida de nós. Em cada milésimo de segundo da nossa existência, nós percebemos o cuidado de Deus. Por isso, não temeremos e continuamos a proclamar, porque Deus tem cuidado de nós em tudo, até naquilo que nós devemos falar. E por último, nós precisamos partilhar o Evangelho corajosamente, porque quando nós fazemos isso, nós estamos confessando que cremos em Jesus. Se somos salvos em Cristo, então nós precisamos confessar o seu nome. E a melhor maneira de confessarmos a Cristo não é através das virtudes que nós cultivamos, não é através das boas obras que nós realizamos, não é através da nossa ética profissional. A melhor maneira de confessarmos que Jesus é Senhor e Salvador da nossa vida é através da nossa proclamação. Que seja, queridos, através da nossa proclamação corajosa, que muitos outros venham a encontrar e ser encontrados por Cristo. E que assim, queridos, o Senhor, o nosso Deus, nos abençoe. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, nós vamos orar. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos pela tua palavra. Adoramos o teu bendito nome, a tua bondade
porque através da tua palavra o Senhor se revela a nós, o Senhor fala conosco. E por isso, Pai, age na nossa vida. Por favor, ó Deus, que em todo tempo a nossa igreja, cada um de nós, como discípulos do Senhor, sejamos encorajados a partilharmos o Evangelho. Por favor, ó Deus, nos conduz na ação proclamatória da pregação do Evangelho. Ó Deus, por favor, fala ao nosso coração. Ministra nas nossas vidas. Nos ajuda a lembrar do cuidado do Senhor, do temor do Senhor, da santidade do Senhor, para que nós possamos partilhar o Evangelho corajosamente. Ó Deus, por favor, não deixa com que nem eu mesmo, nem os meus irmãos aqui sejamos taxados de hipócritas por vivermos aquilo que nós não pregamos. Por favor, ó Deus, age nas nossas vidas, para que o tempo todo nós possamos confessar Jesus, o nosso Senhor e Salvador, diante de todos. Opera, Deus, com graça. Conduz a nossa igreja. Pai, faz com que a mensagem do Evangelho seja tão poderosa entre nós, que nós nos sintamos encorajados a proclamá-la. Opera nas nossas vidas. Nos abençoa. É o que nós te pedimos, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Eu quero te convidar, se você pode, a se colocar em pé. Eu quero impetrar a bênção e logo em seguida, queridos, nós vamos cantar o amém. E assim nós encerramos o nosso tempo de culto. Recebam a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você. Que o Senhor sobre você levante o seu rosto e te dê da sua paz. Que a bênção de Deus Pai Criador, Filho Redentor e Espírito Santo, o Consolador, seja com você, com a sua casa e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.